Mais alguém? Quando vocês vão pensando, então, se tem mais alguém para agradecer, eu vou fazer o meu. Eu quero agradecer também, né, a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, tem nos dado força, tem nos livrado, né, desse mal. Cuidado dele, né, já são aí quase, nem sei quanto tempo mais, já perdi até as contas de quanto tempo que a gente está nessa pandemia já. Mas, assim, a gente vê que Deus tem cuidado de nós, né, até hoje, graças a Deus. Minha casa, minha família tem sido livrada desse mal. Então, assim, só agradecer mesmo a Deus, porque Ele tem, né, que mesmo nós sendo tão falhos, pecador, Ele é fiel para conosco. E, assim, é maravilhoso ver o amor dele pela gente, né? Em cada detalhe, em cada motivo da nossa vida, a gente vê o cuidado dele. Então, assim, só agradecer. Agradecer muito por tudo que ele tem feito por cada um de nós. E agradecer também meu papai, que está ali, eu estou vendo o rostinho dele ali agora, está tentando conectar o áudio. Agradecer também, porque Deus abençoou que ele está aqui conosco nessa noite. Esse é meu agradecimento. Mais alguém? Mãe, tá ouvindo? O áudio dela não está acessível. Está conectando ainda. O Vanderlei apareceu ali. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu quero agradecer a Deus porque Deus tem conduzido as nossas vidas e Ele tem cuidado da sua igreja. A gente tem assim sentido a falta de uma programação com mais pessoas, às vezes, mas ainda não estamos podendo ter grande quantidade de gente na igreja. Mas a gente agradece a Deus porque a gente tem tido programações no sábado, 2 vezes, não é isso, o culto da manhã, e agora tem o culto jovem, né, realizado à tarde. Então, irmãos, tem opções para ir, tem o culto também na igreja aos domingos, e o culto aos domingos tem dado pouca gente. Então, esse é um culto que tem acontecido, graças a Deus, que Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus por ter essas oportunidades de estarem à igreja. E aqueles irmãos que acaso não estão indo por falta de espaço, escolhe pelo menos um desses cultos para você estar na igreja, não é isso? Ou no culto jovem à tarde, né? Ou no culto de domingo também, tá certo? Eu agradeço porque Deus tem tomado as providências e tem cuidado de nós. Então, vamos continuar. Agradecemos a Deus porque, com toda a correria e tudo mais, no sábado, na igreja, a gente vai ter uma programação especial. Os aventureiros terão uma programação, terá também batismo, não é isso? Então, é motivo da gente agradecer a Deus, que Deus está alcançando as pessoas. Tá certo? Então, esse é o meu agradecimento. Agradeço pela minha família, pelo bem-estar físico concedido a todos nós. Tá certo? Agradecimento. Amém. Deus seja louvado. Mais alguém para agradecer? Não? Então, já que não tem, vou pedir uma luzinha, senhora, para nós, por favor, pelos agradecimentos. Ligar o microfone. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para te louvar, cultuar o teu santo nome, agradecer por todas as bênçãos. É tão enriquecedor a gente poder estar numa reunião e ver tantos agradecimentos, saber que o Senhor tem poupado o seu povo, que o Senhor tem protegido o seu povo. E mesmo nós passando por tanta dificuldade, o Senhor tem nos fortalecido. Toda essa nossa alegria, toda essa nossa força vem do teu Espírito. Nós somos muito gratos por isso. Queremos te pedir essa noite
em especial pela pessoa que for passar a nossa mensagem, que o Espírito Santo possa usá-la, que a mensagem vá direto aos nossos corações. Abençoa também aqueles que não puderam estar presentes, tu sabes o motivo, mas vá de encontro a cada um. Derrama o teu bálsamo curadouro sobre aqueles que estão doentes, aqueles que precisam de paz, que o Senhor venha aquietar o coração. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Luzinha. E nesse momento, né, gostaria de convidar agora a Lívia, que vai trazer a mensagem para nós hoje. Quero primeiramente agradecer, né, porque ela aceitou, né, o convite, o chamado de Deus para trazer a mensagem para nós. A Lívia já esteve conosco, né, na igreja lá, alguns tempos atrás, antes dessa pandemia, e trouxe uma mensagem muito maravilhosa para nós. Então, que nesse momento, Deus possa te usar novamente, Lívia, que você possa ser usada pelo Espírito Santo para falar aos nossos corações. Amém. Obrigada, Kelly, pela oportunidade. Boa noite a todos. Que sejamos bem-vindos, né, nesse momento aqui de culto, onde ele acontece no nosso lar, né, onde nós estamos agora. E é assim mesmo, né, pessoal, o tempo vai passando e a gente tem que ir se adaptando à nossa nova realidade, e o importante é não deixarmos de buscar ao Senhor, né, eu acho que o importante é isso, né, a igreja somos nós, estamos aqui reunidos com o propósito de saber um pouco mais do que Ele tem para a nossa vida, e eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo possa falar profundamente ao coração de cada um de vocês, da mesma forma como ele falou quando eu estudei essa mensagem para compartilhar aqui. Bem, hoje a intenção é falar sobre propósito, né? Então, assim, primeiramente eu quero agradecer, né, a oportunidade do convite da Kelly, agradecer por estar com essa igreja tão maravilhosa de Cidade Jardim. Espero poder pregar para vocês aí presencialmente, tá? Muito em breve, porque é muito melhor, né, com certeza, estar com a igreja, vendo todo mundo, é maravilhoso isso. E agradecer também por tudo que Deus tem me concedido, principalmente pelo dom, né, de poder falar, de poder pregar. Isso com certeza é maravilhoso, tá? E assim, todo mundo tá me ouvindo bem, né, pessoal? Qualquer coisa vocês falam aqui, por favor, porque eu não tô com a tela toda aberta em função de que eu tô com a mensagem aqui no computador, tá? Vocês vão me desculpando aí, mas é porque eu não consigo ficar com muita coisa. Mas se tiver alguma coisa de errado, vocês me avisam. Se alguém não estiver me ouvindo bem e tal, Tá tudo vocês ok. Ótimo, perfeito. Bem, então, falando um pouco sobre propósito, né? Eu estava dando uma pesquisada aqui no computador e tal, e eu peguei aqui o significado, né, na internet, que fala o seguinte: o que é o propósito? A intenção de fazer algo, né? Aquilo que se deseja alcançar, um objetivo, um intuito, um projeto ou desígnio, né? Mas eu gostaria de convidá-los a abrir no livro de Isaías, no capítulo 43, para a gente entender um pouco do propósito que Deus tem para mim e para a sua vida, né? Capítulo 43 de Isaías, no verso 7. Eu já estou com a minha Bíblia aberta, mas eu vou dar um tempinho para vocês poderem encontrar também, a gente poder ler aqui e compreender essa mensagem. Antes de nós orarmos, eu gostaria de fazer mais uma oração com vocês, tá bom, pessoal? Vamos fechar os nossos olhos e, mais uma vez, orar a Deus. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que estamos aqui para podermos meditar na Tua Palavra. Que nesta noite o Senhor possa falar ao nosso coração, que Teu Santo Espírito possa, Senhor, falar mais uma vez através de mim, que sou tão falha, tão pecadora, mas estou aqui com o intuito de ser, mais uma vez, usada por Ti. Abençoe cada irmão e irmã que se faz presente nesse culto, que aonde eles estiverem, que o Teu Santo Espírito esteja com cada um deles, iluminando a nossa mente para a compreensão da Tua verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Todo mundo conseguiu aí? Qualquer coisa vocês podem falar, viu, pessoal? Abre o áudio aí rapidinho, dá um grito aqui, que qualquer coisa a gente espera mais um pouco. Mas vamos lá então. Isaías 43, a partir do verso 7, fala o seguinte:
a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória. Eu gostaria que vocês frisassem isso daí. Eu os criei para minha glória. Agora, lá no 10, não sei se está na mesma página da Bíblia de vocês, mas fala o seguinte: vós sois, no mesmo capítulo, agora no versículo 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Então, Deus nos criou para a glória de quem? Para a glória dele. Então, Deus nos criou com o propósito de sermos a sua glória. Certo? Eu acho que até aí todo mundo compreendeu. Então, eu queria também ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá para 1 Coríntios 10, 31, que eu acredito que é muito conhecido, né, por todos, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Aqui fala o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, certo? Então, tudo que você for fazer na vida, você tem que pensar o quê? Está sendo para glorificar a Deus? Estou glorificando a Deus por meio deste meu comportamento, dessa minha escolha, dessa decisão que eu tomei nesse momento? Então, tudo tem que ser para a glória de Deus. Se você for estudar, trabalhar, qualquer coisa que você for se dedicar na vida. Essa, inclusive, era uma preocupação que eu tinha quando eu estava fazendo o curso. E até hoje eu tenho essa preocupação, né? Se eu estou fazendo para a glória de Deus, né? Agora, a pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite é: o que você tem feito, né, com os dons, os talentos que Deus tem te concedido? Será que nós estamos vivendo para nós mesmos? Será que nós estamos vivendo para o próximo, né, para ajudar outros? Aqui, aos pouquinhos, nós vamos identificando o nosso propósito, viu, irmãos? Eu queria falar um pouquinho para vocês da nossa sociedade atual. Nós estamos vivendo numa geração que é chamada de geração líquida. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a respeito do filósofo Zygmunt Bauman, que ele fala a respeito dessa sociedade líquida, né, dessa geração líquida, que é justamente essa que nós estamos vivendo. Tudo que ele fala tem muito sentido, né, porque ele fala de um relativismo muito grande, né. Hoje tudo é muito relativo, não existe uma verdade absoluta, as pessoas não têm uma firmeza, né. O que importa é o meu pensamento, é a forma que eu quero ser, é a minha própria necessidade, os outros vai deixando de ter valor, né? E eu passo a importar apenas com o que eu quero. Então, ele fala muito a respeito disso, né? Então, qualquer coisa as pessoas se separam, e o que mais a gente tem visto por aí, né? Quantos casamentos, quantos relacionamentos rompendo por causa de pouca coisa, né? As pessoas estão muito intolerantes, muito individualistas. E a própria palavra de Deus, antes mesmo desse filósofo, ela já nos falava a respeito disso, né? Então, para nós hoje, como igreja, como cristãos, é um desafio muito grande vivermos em harmonia com os propósitos celestiais. É um desafio muito grande para nós. Mas Deus fala que é possível sim, né? Mesmo em um mundo, nesse contexto no qual se encontra, mesmo nessa situação tão crítica, que nós estamos vendo assim valores sendo pisados, a verdade sendo pisada e as pessoas vivendo de qualquer jeito, é possível sim nós vivermos os propósitos de Deus para a nossa vida. E eu queria convidá-los agora para a gente poder ir lá para o livro de Marcos, que eu queria contar uma outra história aqui para vocês, que ela é muito bacana e através dela nós podemos tirar muitas lições importantíssimas com relação ao nosso propósito, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para esse mundo? Afinal de contas, qual que é o sentido da minha vida? E aqui nós temos algumas lições para aprender no livro de Marcos, no capítulo 12,
do versículo 41 ao 44. Vou dar um tempinho para que vocês consigam encontrar aí. Tudo certo, pessoal? Eu estou me sentindo tão solitária aqui. Mas, Tudo certo. enfim, ótimo. Obrigada. Bom, vamos lá, então. Capítulo 12, né, do livro de Marcos, fala sobre a oferta da viúva pobre. É uma história muito conhecida, né? Todos nós, com certeza, já ouvimos falar sobre essa história. Mas talvez não por essa ótica, né, que eu queria trazer aqui para vocês. Aqui fala o seguinte, ó, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Certo? Uma situação muito difícil, sabe? Era a das viúvas daquele tempo. Porque elas não tinham nenhum benefício, né? Assim que elas ficavam viúvas, elas não recebiam nada do governo, né? Como a gente tem hoje em dia, né? Então, elas ficavam assim à mercê da própria sorte mesmo, né? E essa mulher era uma pessoa assim extremamente necessitada, extremamente pobre, e ela acabou entregando ali as 2 últimas moedas que tinha. E a pergunta que eu faço para vocês é: o que fez com que aquela mulher entregasse tudo que ela tinha ali, né? Com certeza, irmãos, era o compromisso que ela tinha com Deus, a dedicação, a sua confiança, que fez com que ela tivesse aquela atitude de entrega, tá? E isso nos faz pensar a respeito de entrega, de compromisso e de propósito. Essa mulher, mesmo sem ter nenhum auxílio, ela entregou tudo o que ela tinha. E mesmo com que aquelas pessoas assim entregando tanto dinheiro, a única pessoa que não passou despercebido foi a oferta daquela mulher. Chamou a atenção de Jesus e tem que chamar a nossa atenção hoje também. Porque muitos de nós, muitas vezes, nós somos indiferentes, somos egoístas, ficamos muito ocupados somente com nós mesmos, né? E muitas vezes a gente acaba perdendo de vista esse propósito. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. E eu glorifico fazendo bem, realizando obras que possam edificar outras vidas, né? Abençoar outras pessoas. Esse que tinha que ser a minha real preocupação. E aquela mulher, ela se entregou sem reservas tudo o que ela tinha. Essa mulher deu tudo o que tinha diante de Deus. E muitas vezes, o que acontece com a gente é que a gente pensa o seguinte: ah, mas eu não tenho nada para oferecer. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o pouco nas mãos de Deus se torna muito. Deus perguntou para Moisés: o que tens nas mãos? Ele tinha apenas um cajado. E a gente conhece a história, quantas coisas Deus pôde fazer por meio daquele simples cajado. Nas mãos de Deus, o pouco se torna muito. E ele pergunta hoje para você e para mim: o que você tem em suas mãos? Porque é exatamente isso que Deus quer usar para cumprir os seus propósitos. Mas, infelizmente, o que acontece é que muitos dos nossos propósitos acabam sendo prejudicados. E eu vou contar o que faz com que a gente acaba matando os propósitos da nossa vida. No livro
No livro Mente, Caráter e Personalidade está escrito o seguinte: o êxito em qualquer coisa que empreendemos exige um objetivo definido. Aquele que deseja alcançar o verdadeiro êxito na vida deve conservar firmemente em vista o alvo digno dos seus esforços. Isso quer dizer que nós devemos ter determinação para cumprirmos o nosso propósito. Se temos metas, objetivos, e temos especialmente uma meta que nos faz ter uma atitude de tamanha entrega como aquela viúva demonstrou ao levar a sua única moedinha ao templo, nós, então, alcançaremos êxito. O êxito está no quanto nós dedicamos. O êxito está no quanto nós temos a intenção de realizar o propósito de verdade. O quanto estamos dedicando nossos dons e talentos por meio dos quais Deus nos concedeu para podermos realizar os nossos propósitos. Todos nós temos capacidades. E é um erro muito grande pensar que não temos nada para oferecer. Muitas pessoas falam assim: ah, mas eu não consigo fazer nada. Eu sou uma pessoa que sou incapaz. Esse tipo de fala e de pensamento, pessoal, mata os nossos propósitos. Qualquer coisa na vida perde a força, perde o sentido, quando você não reconhece que tem habilidades, capacidades. Isso esvazia o objetivo da vida, esvazia o sentido da vida. Uma coisa que a gente tem que pensar: cada um executa a sua função da maneira que consegue. Tem pessoas que trabalham de uma determinada forma, outras têm outra maneira de desempenhar o seu trabalho. Mas não significa assim, se eu não tenho determinada habilidade, quer dizer que eu sou uma pessoa inútil. Eu tenho que ver assim, no que eu sou bom e o que eu posso melhorar para ser bom em determinadas coisas. Então, tem pessoas que ficam olhando para o lado, olhando para o trabalho do outro, olhando o que o outro está fazendo. Isso serve para tudo, meus irmãos. Tanto na nossa obra na igreja, quanto no nosso trabalho, o que a gente faz todos os dias. Então, assim, cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua forma de exercer aquilo. Não significa que a pessoa tem habilidades refinadas, significa que ela é melhor do que eu, significa que eu não possa fazer nada, né? Deus, ele não espera que uma oliveira chegue à altura, por exemplo, de uma palmeira, né? Deus, ele não está cobrando que você seja igual a todo mundo, certo? Deus espera que você seja como aquela viúva, né? Seja alguém que de corpo e alma se entrega a um propósito, que não tenha reservas, como aquela viúva que não tinha reservas, que não tinha egoísmo e que não tinha pena dela. Para e pensa que essa mulher, ela poderia muito bem ficar se lamentando na vida, falando: ah, mas eu sou uma coitada, eu não tenho mais meu marido, eu não tenho recursos, sou uma pessoa pobre. Tá aí esse tanto de pessoas ricas depositando esse tanto de ofertas, e o que eu tenho? Eu não tenho nada. Ela podia muito bem ficar ali lamentando, mas ela não caiu nessa armadilha. Quantas pessoas fracassam na vida porque vive se fazendo de vítima? Não consegue olhar para o que ela tem, mas só fica lamentando, só fica reclamando, achando que aquilo ali não é nada. E por incrível que pareça, ela não teve essa atitude, ela simplesmente pegou ali a sua oferta, levou ao templo, e foi exatamente aquela oferta, por mínima que possa parecer aos nossos olhos, foi a que chamou a atenção de Jesus. Não podemos ficar olhando para os outros, né? Para o que os outros estão fazendo e se autodepreciando. Porque você pensa que tem menos, faz menos. Isso é muito ruim. A gente tem que parar de se comparar com as outras pessoas. Mais uma vez, eu queria te lembrar do seu propósito. Deus nos criou para a sua glória. Foi Ele mesmo que disse: eu os criei para a minha glória. Então, a sua vida importa para Deus. O que você tem é importante para a obra do Senhor.
Todos nós somos. Todos precisamos aprender o que é ter um alvo na vida, obter essa compreensão, desenvolver melhor os seus talentos, e a gente tem que pensar em que você é bom, o que você faz que fica bom, que as pessoas admiram, qual é o seu talento, que você tem nas suas mãos. Deus perguntou isso para Moisés, e ele fez coisas extraordinárias, mesmo com aquele simples cajado que ele tinha em suas mãos. E às vezes Deus pergunta para nós, né, o que você tem em suas mãos? E você olha e fala, eu não tenho nada. O que eu tenho é pouco. Quantas vezes a gente se pega lamentando, por exemplo, do nosso salário, né? Vou falar isso, porque é uma realidade. Quem geralmente não reclama, olha o tanto de conta, olha o meu salário, a situação, e às vezes não tem aquela gratidão, porque hoje em dia a gente está vendo uma crise tremenda, né? Quantas pessoas estão aí desempregadas, e às vezes a gente tem ali o nosso salário, e a gente às vezes não é tão grato quanto deveria. Quantas pessoas iriam ficar tão felizes por receber aquilo? E às vezes a gente se pega lamentando, né? A gente se pega lamentando pelas coisas que a gente tem. Tem pessoas que param e pensam assim, não, mas eu só tenho uma casa para me cuidar, eu só tenho um marido aqui, eu tenho um trabalho chato para fazer. E muitas pessoas deixam de viver coisas extraordinárias, porque não sabe olhar para o que tem de fato. Muitas pessoas passam a vida sem ser notadas por Jesus, como aquela viúva pobre. Não porque ela deu uma moedinha. O fato não é esse. A gente não está aqui falando de dinheiro, de valor monetário. A gente está falando aqui da entrega daquela mulher, porque ela se entregou com amor de alma, com dedicação, com a intenção de que estava levando aquela moedinha para adorar a Deus. A intenção dela era glorificá-lo, cumprindo o dever que ela tinha em seu coração para com a obra do Senhor. Ela não ficou olhando para os lados, olhando para a quantidade de dinheiro que as pessoas estavam colocando. Não foi para isso que ela ficou olhando. Era uma questão de adoração. O que importava para ela era glorificar a Deus. Tudo que eu tenho, eu vou depositar. E Deus não está pedindo que você faça muito. Deus está pedindo que o pouco que você tem, a moeda que você tem, o que quer que você tenha, a casa, o marido, o trabalho que você tenha, não importa. Tudo que você tem em suas mãos seja dedicado para o Senhor, para o cumprimento dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Não importa também se você talvez ainda não tenha casado, né? Seja uma pessoa solteira, por exemplo. Eu vou dar esse exemplo, que é um exemplo interessante. Muitas pessoas falam, mas eu não tenho marido, não tenho filhos. Mas mesmo em meio à sua solidão, ela pode ser ressignificada. Porque quando você é sozinho, querendo ou não, você tem mais tempo, você tem mais liberdade para se dedicar exclusivamente à causa do Senhor. Isso foi algo que o próprio Paulo, né, menciona. Então, em todos os aspectos da nossa vida, nós podemos glorificar a Deus, não importa o que você tenha, o que você faça, ou seja, né? A gente só tem que parar de ficar olhando para a nossa moedinha e reclamando. Devemos aprender como aquela viúva pobre, que chamou a atenção de Jesus por sua atitude de determinação e fé. E é sobre determinação, coragem, resiliência. E se não for por isso, vamos olhar e lamentar pelo pouco que temos. E essa não deve ser a nossa atitude. Nós devemos tomar muito cuidado com as nossas lamúrias, né? Muitos não se tornam aquilo que poderiam ser, pois não se entregam ao poder que nele há. Em Deus, não lançam mão da força divina como poderiam fazer. Tem muitas pessoas, por exemplo, uma coisa também que prejudica muito o nosso propósito de vida
é quando você insiste em fazer algo que não é para você, né? Tem muitas pessoas que faz um curso aqui, né, para poder ter uma determinada profissão, pensando no status, pensando no dinheiro que aquilo ali vai proporcionar. Mas não tem que ser dessa forma, porque essas pessoas que faz determinadas coisas ou que desempenham determinadas funções, faz isso, mas ela não faz com amor. Ela não é uma pessoa feliz, mas ela é uma pessoa frustrada. E talvez se ela estivesse fazendo algo que realmente fosse o seu talento para poder executar, ela estaria muito mais bem-sucedida. Mas eu não estou falando de bem-sucedida no sentido de dinheiro, de satisfação, sabe? Aquela satisfação em desempenhar aquela determinada função. Isso é muito importante. E é nesse ponto que a gente tem que se direcionar. Então, tem muitas pessoas ganhando muito dinheiro, mas são infelizes, porque escolheu uma coisa e não escolheu aquilo que ela sabia que ela poderia desenvolver muito melhor. Precisamos pensar, qual é o meu talento? Muitos não sabem ainda. O nosso propósito qual que é o nosso propósito? Lembrando mais uma vez, glorificar a Deus. E nós o glorificamos por meio da prática das boas obras. Somos salvos por Jesus para realizarmos boas obras. Deus preparou obras boas para que andássemos nelas. Tiago já dizia, né? Já diz no seu livro que ele tem uma descrição muito interessante. Ele fala: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei através das minhas obras a minha fé. E tem muitas pessoas que não se dão conta que no cumprimento desse propósito, o Senhor nos deu talentos. Então, nós só precisamos identificar qual é o talento que eu tenho, né? Por exemplo, eu sei cuidar de criança. Que bom, isso é maravilhoso. Posso fazer isso para a honra e glória de Deus. É um talento. Eu sei cozinhar, por exemplo. Sou uma cozinheira. Então, tem pessoas que ficam considerando isso como menos importante, mas cozinhar não é simplesmente fazer uma comida. Significa nutrir a vida, sustentar aquela pessoa, né? Então, isso é muito mais do que simplesmente fazer uma comida. Cozinhar é uma bênção, né? É nutrir pessoas, nutrir a sua vida e nutrir a vida de outras pessoas. Teve um fato interessante que foi até uma professora minha da pós que trouxe isso em aula. Ela falando que o esposo adoeceu e ela teve que ir para o hospital, mas não foi nesse momento de Covid, não. Já tem um tempo isso, ele adoeceu, parece que ele ficou com dengue, passou muito mal e precisou ficar internado. E no tempo que ele ficou internado, ela começou a observar uma mulher que trabalhava ali naquele hospital. E aquela mulher, ela era da área da limpeza, né? E ela percebeu que aquela mulher era feliz, ela era muito alegre, todo mundo que passava conversava com ela, era uma pessoa assim muito requisitada. E ela, essa professora minha, conversou com muitas pessoas ali, né, naquele hospital, e chegou o dia que ela foi conhecer aquela senhora. E ela era de muita idade já, inclusive para exercer aquela função, ela achava até pesado, né, para a idade que ela tinha, para trabalhar na limpeza, que exige, né, muita energia, né, muita coisa, muita disposição. E aí, então, ela teve a oportunidade de conversar com essa senhora e falou para ela: nossa, mas você é tão animada, né, tão feliz, tão assim, mas a senhora já está de idade, a senhora não pensa em se aposentar e tal e tal. E ela: não, jamais. Nunca, eu não posso me afastar daqui, porque se eu não fizer o meu trabalho, esses pacientes morrem. Você acha que é os médicos que faz esses pacientes ficar bons? Você acha que é isso, aquilo? Não, é o meu trabalho aqui. O meu trabalho é importantíssimo. Se não fosse eu limpando, fazendo as coisas, o que seria desses pacientes? Eles poderiam pegar uma infecção e morrer.
Então, assim, quer dizer, uma pessoa que ela não ficava pensando, eu trabalho na limpeza, sabe? Se autodepreciando, porque ela tinha tudo, né? Para pensar assim, ai, que horror, ficar limpando vômito de paciente, lavando isso, aquilo, outro, que função, né? Horrível. Aos olhos dos outros pode até ser assim, mas para ela não, porque ela entendeu que ela era muito mais do que uma pessoa que trabalhava na limpeza. Ela estava ali porque ela tinha um propósito, que ela estava tentando manter a vida daquelas pessoas saudáveis, né? Então, eu achei tão interessante, porque mesmo desempenhando um trabalho simples, ela fazia com muito amor e com muita dedicação. E, querendo ou não, não é um trabalho simples. É um trabalho que exige muita dedicação. Não existe trabalho simples, né? Não existe algo que não seja importante de fato. Então, eu achei interessante compartilhar aqui com vocês, porque eu penso que tem tudo a ver, porque muitas vezes a gente pensa, mas é só isso não é um talento. Tudo é talento. Se você sabe ensinar, por exemplo, é um talento. Se você sabe cantar, é um talento. Tudo pode ser usado para a glória de Deus, né? Nós precisamos identificar o nosso talento e aplicar na nossa vida diária, porque esse talento unido à força divina, é através desses dois aspectos que você vai alcançar o êxito, né? Não pense que o que você faz é pequeno. E sempre que isso vier à sua mente, pense na oferta daquela viúva. Jesus considerou aquela oferta dela, que por mais que aos olhos das pessoas fossem pequeno, para ele foi algo grandioso e extraordinário. Porque a gente olha para a moeda, mas Deus olha para o coração. Ele olha para aquele que se entrega, que é um coração generoso, né? E quem é que pode falar o que é pequeno, o que é importante, o que não é, né? Tudo o que você for fazer, se você estiver impactando a vida, quem sabe de uma única pessoa, isso para Deus é o que importa, né? Quando você trabalha todos os dias para levar esperança para alguém, quando você se dispõe a ser bênção na vida de alguém, né? Nós estamos fazendo algo tão especial que talvez nem a própria rainha da Inglaterra faça na mesma proporção, né? E quem somos nós na fila do pão da rainha, né? Então, às vezes, de modo simples, você pode impactar a vida de alguém. E isso para Deus é como aquela ofertinha da viúva. E quando você olha e fixa em Jesus, a vida então encontra o centro. O entusiasmo, a devoção, sabe? Tudo encontra seu verdadeiro objetivo. Cumprimos nosso dever com prazer. O serviço a Deus torna-se um deleite. Honrar a Cristo e tornar semelhante a Ele será nossa maior ambição e maior alegria, quando eu mantenho os olhos fixos em Jesus. Tudo o que fizermos nos levará a ser mais semelhantes a Cristo. Se nosso olhar for mantido nele, quando nos dermos conta, estaremos vivendo o nosso propósito. Que mesmo nos trabalhos mais simples, talvez no cotidiano muito repetitivo, uma vida monótona, no dia que você fixar o olhar em Cristo, o entusiasmo, a energia, a devoção vai brotar no coração. E tudo o que você fizer será com dedicação, generosidade, alegria. Tudo faz sentido quando Jesus é o sentido da vida. Então, não importa o como eu vou fazer. O importa é para quem eu estou fazendo, para quem eu estou olhando, quem é o meu alvo. É Jesus, então eu vou me dedicar. Eu vou fazer com muita dedicação, com muito amor, tá? Agora, uma vida sem objetivo é uma vida morta, né? Você não sabe para onde você está indo, você não sabe por que você está fazendo aquilo, você se sente inútil. É assim. Mas enquanto você manter o seu olhar em Cristo, você vai andar sobre as águas. A partir do momento em que você deixar de olhar para Ele, você começa a se afundar. E é nesse momento que a gente passa a pensar nas nossas incapacidades, né? A gente começa a pensar que nós somos inúteis, e o inimigo vai talvez
dizendo que é isso mesmo, realmente você é inútil, a sua vida não importa, você não é importante para Deus. É isso que ele quer que a gente pense, né? Que o que eu faço não é importante, não é útil, né? Muitas pessoas, elas ficam assim, né? Eu quero evangelizar o mundo, sabe? Muitas pessoas pensam assim. Mas às vezes essa pessoa não está se dedicando para uma vida sequer. Então, como que eu quero impactar o mundo inteiro se muitas vezes eu não consigo me dedicar a uma pessoa que seja? Jesus, ele não trabalhava com multidões de pessoas. Ele trabalhava com coração. Cada coração que vinha ali, ele atendia às suas necessidades. Cada vida era importante para ele. O importante é fazer tudo para a glória de Deus. Se você vai sair de casa, peça para o Espírito Santo te guiar. Às vezes tem uma pessoinha ali que está ali aflita, com o coração apertado, lá no seu trabalho, na sua escola, onde você vive, não sei. Então, assim, se você pede assim para o Espírito Santo te guiar naquele dia, ele vai, né, te conduzir para aquela pessoa que precisa. E às vezes o pouco que você falar para ela, para você é pouco, mas para a pessoa que está ouvindo, vai fazer uma diferença tremenda. E quando você vê, você está impactando aquela vida, e é isso que importa para Deus. Eu sempre tive esse pensamento, nossa, eu queria fazer tanta coisa, eu queria poder, gente, eu estou muito parada, eu estou muito isso e aquilo, mas lendo essa mensagem, eu comecei a perceber, poxa, mas talvez nem um pouco que eu tenho, eu estou dedicando para Deus. Pelo menos isso eu estivesse dedicando, né? Então, não precisa fazer para muitos, que seja para uma pessoa. Simplesmente faça, né? Simplesmente faça. Mesmo que seja para uma única pessoa. E eu queria, assim, já partindo para a nossa conclusão, contar uma coisa que é muito interessante, que também faz parte dessa mensagem. Madre Teresa de Calcutá, né? Quem foi essa pessoa? Então, todo mundo conhece essa mulher como uma pessoa extremamente, né, necessária, né, naquele tempo. Ela fez muita coisa boa, fez obras maravilhosas, tremendas, e ficou aí uma mulher que jamais foi esquecida, né? De geração em geração a gente ouve falar, né, das coisas que essa mulher fez, né? Mas a gente foca muito na Madre Teresa de Calcutá. Mas para e pensa, essa mulher, ela teve uma mãe, eu imagino. Ela teve um pai, com certeza. E com certeza, tudo que ela fez de bom, né, na sua vida, teve uma participação desses pais, que talvez ficaram ali meio que, como que fala, gente? Por trás da... Acabei de esquecer agora nesse momento, vocês me perdoem. Mas assim, apesar deles não serem destaque, né, na vida dessa mulher, com certeza eles tiveram muita participação para que ela se tornasse essa pessoa tão caridosa, tão boa, tanta coisa, né? Então, às vezes eu posso pensar assim, mas eu tenho uma filha, mas é uma filha que Deus me confiou. Talvez eu não vá fazer grandes coisas, né? Talvez o meu nome não vai ser assim reconhecido no futuro, aquela coisa toda, mas e se Deus tiver um propósito na vida dela? Eu posso ter participação nisso também. Então, você como pai, você como mãe, você tem uma participação muito, muito importante na vida dos seus filhos, de promover coisas boas para eles, né? E sem falar que quando nós estivermos indo para o céu, vai ser exatamente isso que Deus vai nos cobrar, né? Ele vai nos questionar. Cadê os filhos, né, que eu te confiei? Então, o trabalho de um pai e de uma mãe é extremamente importante na vida dos seus filhos, certo? Então, não existe trabalho pequeno, não existe trabalho que é simples demais, não existe uma pessoa que não seja útil ou que não tenha habilidades
todos nós temos. Você tem. E eu queria te convidar hoje, que eu não sei, né, a situação da sua vida, eu não sei o que vocês têm na mente, né, os pensamentos, mas para de olhar para o lado, para de olhar, né, para aquilo que as pessoas têm ou deixam de ter. Olhe para a sua vida, pega a sua moedinha, tudo que você tem, entrega para Deus, porque é exatamente o que você tem que Ele quer usar. Nossa vida, o verdadeiro propósito é glorificarmos a Deus através do que somos e do que temos. Se você usar o que você tem para Deus, você vai alcançar o êxito, né? Teremos uma vida muito mais plena, muito mais feliz. Então, vamos parar de olhar para o lado, olhar para o que você não tem. Olhe para o que você tenha, para o que você tem em suas mãos. E deixa Deus fazer, porque Deus tem grandes obras para executar em nossas vidas. Espero que essa mensagem tenha falado profundamente ao seu coração, tá bom? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de poder compartilhar sobre isso. E tudo isso que eu falei, primeiramente, tocou muito no meu coração, sabe? Foi realmente uma mensagem muito profunda. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de poder compartilhar. Amém? Amém. Agora eu não sei se a gente vai fazer oração ou se tem algum louvor, tá, pessoal? Vou ficar aqui aguardando. Pode fazer a oração para a gente poder encerrar. Ótimo. Então vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, meu Pai, porque o Senhor sabe tudo o que se passa no nosso coração e na nossa mente. Às vezes, Senhor, cometemos falhas, às vezes, Senhor, não estamos entregando totalmente em Tuas mãos o que temos e somos. Mas nessa noite, ó Deus, nós tivemos a oportunidade maravilhosa de poder entender um pouco dos Teus propósitos para a nossa vida. Nós tivemos a oportunidade de ler sobre essa história da viúva pobre, que mesmo não tendo praticamente nada, ela deu tudo o que tinha sem reservas. Que assim seja também na nossa vida, ó Pai. Que possamos entregar tudo o que temos e somos em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para fazer em nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a dedicarmos a nossa vida à Tua obra. Nos ajude, ó Deus, a nos prepararmos diariamente para o encontro com Jesus. Sabemos que esse mundo, que tudo isso não vai muito longe. Temos muitas coisas ruins acontecendo, muitos que estão aí dormindo para aguardar Jesus voltar. E isso tem machucado muito o nosso coração. Pessoas queridas que não estão aqui entre nós. Mas enfim, ó Deus, sabemos que todo esse sofrimento, que tudo o que tem acontecido vai passar. E nós te agradecemos, porque o que o Senhor tem preparado para nós é muito maior e muito melhor do que tudo isso. Então, ainda, Senhor, que o inimigo tente nos afastar de Ti, sabe? Tente nos iludir com esse mundo, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa, ó Deus, nos enviar o Teu Santo Espírito, para que Ele sempre, ó Deus, sempre nos mostre a Tua vontade para a nossa vida e não nos deixe ser iludidos e enganados pelo inimigo. Por favor, ó Deus, abençoe esta igreja do Cidade Jardim, abençoe muito a vida da Kelly e de todos os irmãos que estão aqui presentes nesse culto, que o Senhor possa, ó Deus, de uma maneira muito especial, visitar cada lar e cada família e fazer a Tua vontade na vida de cada um deles. Cumpra, Senhor, em nossas vidas o Teu propósito. Fica conosco no restante desta noite. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Lívia, que Deus possa continuar te abençoando, te usando poderosamente, que você continue sendo esse instrumento nas mãos de Deus, que Ele possa estar abençoando você e toda a sua família. Amém, vocês também, obrigada. Amém. Amém. Igor, vamos tirar a fotinha, né? Para a gente poder guardar de recordação. Todo mundo abrindo as câmeras. Deixa eu dar um oi para os mais uma vez, ambos representando aí o Distrito Federal. Alguém mais? Alguém mais?
fazer mais uma vez o programa. Muito obrigado, André. Cláudio, imagino que tem gente torcendo por você no federal, na verdade. Você já mandou abraços na primeira semana, mas se quiser relembrar abraços, reforçar abraços, ou expandir os abraços, o momento é esse. Dar um abraço, né, para o Gama, né? Para a minha igreja. Então, Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, que possamos ter um restinho de semana feliz, né, na companhia do nosso Deus. E logo mais possamos estar todos juntos novamente. Deus possa abençoar a cada um. Se precisar de novo, gente, pode contar comigo, tá? Com certeza, já está gravado na lista aqui já. Precisando, a gente corre e acha.